Olá, pessoal! Este podcast foi produzido como atividade de extensão da disciplina de Zoologia de Invertebrados 1. Escolhemos apresentar o tema em formato de programa de rádio para levar informações de forma leve e acessível à comunidade. Após ouvir, não esqueça de deixar o seu comentário dizendo o que achou e conte para nós. Você já tinha ouvido falar sobre os protozoários e as doenças que eles podem causar? Agradecemos a sua participação e esperamos que gostem. Boa noite, ouvintes. Eu me chamo Larissa Souza e está começando mais uma edição do programa Janela do Conhecimento, um espaço dedicado à ciência, à educação e à troca de informações que contribui para uma sociedade mais consciente e saudável. E eu sou Meirelle Silva e é um grande prazer receber você em mais um episódio do nosso programa. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a saúde de todos nós, que são os protozoários e as doenças que eles podem nos causar. Apesar de serem organismos microscópicos, alguns protozoários são responsáveis por doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Por isso, conhecer esses organismos e aprender formas de prevenção é fundamental para proteger a saúde individual e coletiva. E, gente, eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender de assistir até o final, porque ao longo desse programa nós vamos conversar com especialistas, ouvir algumas dúvidas das pessoas da comunidade e conhecer ações que podem nos ajudar na prevenção dessa doença. Por isso é muito importante que vocês fiquem até o final. Para enriquecer nossa discussão, recebemos hoje a doutora Daniela Lopes, pesquisadora da área de ciências biológicas. Seja muito bem-vinda ao programa. Uma boa noite. É uma satisfação estar aqui participando deste programa e poder compartilhar um pouco do conhecimento científico com a nossa comunidade. Eu acredito que levar informação de qualidade para as pessoas é uma das formas mais importantes de prevenção, principalmente quando estamos falando de saúde. Eu espero que essa conversa ajude os ouvintes a entender melhor esses organismos, os cuidados que devemos ter e a importância das atitudes simples do nosso dia a dia. E no programa de hoje também iremos receber Dona Luzanira, agricultora e representante da comunidade rural. Boa noite, Dona Luzanira. Boa noite a todos. Fico muito feliz pelo convite como moradora rural. Sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre essas doenças. Então, eu estou aqui para aprender mais e levar essas informações para a comunidade. Contamos ainda com a presença da senhora Janaína de Oliveira, secretária municipal de saúde. Seja muito bem-vinda. Boa noite, é uma satisfação participar deste programa e contribuir com uma discussão tão importante para a saúde e o bem-estar da nossa comunidade. Doutora Cira, para começarmos nossa conversa, queremos entender um pouco melhor sobre esse universo dos protozoários. Afinal, muitas pessoas já ouviram falar, mas nem sempre sabem exatamente o que eles são. Conta pra gente o que são os protozoários e por que alguns deles representam um risco para a nossa saúde. Bom, Mirelle, os protozoários são seres vivos microscópicos, ou seja, tão pequenos que só podem ser vistos com a ajuda de um microscópio. Eles estão presentes em diversos ambientes da natureza e do nosso dia a dia, como na água, no solo e em locais úmidos. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas qual a importância deles? Eles são necessários para o equilíbrio dos ecossistemas, mas alguns podem viver nos organismos humanos e causar doença. Por isso, é importante conhecer esses organismos e entender como podemos nos proteger deles. Doutora Daniela, e quais são os principais protozoários causadores de doenças?
Bom, Larissa, existem vários protozoários que podem causar doenças, mas alguns merecem mais destaque por serem frequentes ou por causa dos seus impactos. Entre eles, temos a entamoeba histolítica, que é a causadora da amêbase. É ali onde o parasita entra em contato com a água, aí as pessoas vão lá e consomem daquela água e acaba obtendo para si ali a doença do parasita. Também temos a giardia intestinalis, responsável pela giardase, que é conhecido como o verme do intestino. Aí temos também o Trypassoma cruzi, que é o parasita que provoca a doença de Chagas, conhecido como barbeiro pela população, além das espécies de Leishmania, causadoras da leishmaniose, e do Plasmodium, responsável pela malária. E essas doenças afetam milhões de pessoas em diferentes regiões do mundo e exigem a atenção das autoridades de saúde. Doutora Cira, muitas pessoas podem pensar que por serem organismos tão pequenos, essas doenças não representam um problema tão grande, mas sabemos que em algumas protozoas afetam muitas pessoas e podem trazer consequências para a nossa população. E por que essas doenças são consideradas um problema tão grande para a saúde pública? Bom, Mirelle, muitas dessas doenças estão associadas à falta do saneamento básico, ao consumo de água contaminada, à deficiência da coleta dos resíduos e à falta de informação. Quando esses fatores estão presentes, a transmissão dos protozoários torna-se mais frequente. Por isso, os protozoos não afetam apenas a saúde das pessoas, mas também o desenvolvimento social e econômico das comunidades, que são ali as pessoas mais afetadas. Então, doutora, como ocorre a transmissão dessas doenças? Bom, Larissa, a transmissão varia conforme o protozoário. A amêbase e a giardíase normalmente são transmitidas pela ingestão de água contaminada ou de alimentos. Já a doença de Chagas está relacionada com o inseto, onde o inseto pica a pessoa, e a leishmaniose é transmitida pelo mosquito palha. Conhecer essas formas de transmissão é essencial para a prevenção, porque ali, quando as pessoas passam a saber o que gera, aí elas vão dizer: pronto, eu já sei o que gera, vou cortar esse problema pela raiz. E, doutora Cira, você pode contar um pouquinho para a gente também o que acontece quando uma pessoa entra em contato com algum protozoário que pode causar doença? Quais são os principais sintomas que o corpo costuma apresentar? E quais são os sintomas mais comuns que devemos observar e quando procurar ajuda médica? Bom, Mirelle, os sintomas podem variar de acordo com a doença, mas alguns sinais são bastante comuns, como a diarreia, a dor abdominal, náuseas, febre, cansaço, fraqueza e a perda do peso. O importante é observar quando esses sintomas persistem por vários dias ou aparecem com frequência. Nesses casos, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde para receber a orientação e, se necessário, realizar exames que permitam identificar a causa do problema. Agora vamos ouvir algumas dúvidas que foi trazida até a gente, representando moradores da zona rural. Doutora Cira, muitas famílias da nossa região dependem de água de cisterna e poço para beber e cozinhar. Como a gente pode saber se a água está realmente segura e se ela pode transmitir algumas doenças causadas por protozoários? Bom, essa é uma preocupação muito importante, Luzanira. Nem sempre é possível saber apenas olhando se a água está contaminada, porque muitos micro-organismos não alteram a cor,
o cheiro ou o sabor da água. Por isso, mesmo quando a água parece limpa, é importante tomar alguns cuidados, como manter as cisternas protegidas, limpar os reservatórios periodicamente e, sempre que possível, filtrar, ferver ou tratar a água antes de consumi-la. Essas medidas ajudam a prevenir doenças causadas por protozoários e outros micro-organismos.